Terça-feira, 3 de março de 2015. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então, fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para esta edição. A greve dos caminhoneiros continua e os reflexos estão em prateleiras e gôndolas vazias. Entraram em vigor as novas regras do seguro-desemprego. A gente vai falar sobre o assunto com um advogado trabalhista aqui no estúdio. Você vai ver que o gesso da construção civil pode ser reciclado e virar adubo na lavoura. Também, um carro para competição construído por estudantes dos cursos de engenharias da UPF. E ainda vamos falar sobre a especialização em urgências e emergências oferecidas pela UPF. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. A paralisação dos caminhoneiros, que já dura mais de 10 dias no país, está influenciando diretamente no abastecimento de produtos em lojas, postos de combustíveis e mercados. Nossa equipe foi conversar com o presidente do 5 Gêneros, Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios de Passo Fundo, para saber como a categoria está enfrentando este problema. As rodovias em alguns pontos do estado ainda estão bloqueadas e que tem afetado sim aqui em Passo Fundo. Nós vamos conversar agora com o Celso Marculan, ele que é presidente do 5 Gêneros aqui de Passo Fundo, para falar um pouquinho mais sobre isso. Presidente, esses bloqueios que nós tivemos agora afetaram significativamente aqui em Passo Fundo. Sim, principalmente os produtos perecíveis e o hortifruti granjeiros, que a gente não consegue ter estoque, que são produtos de validade baixa, né? Então esses foram prejudicados bastante. Os outros produtos seco, aquele que teve um estoquezinho, então aguentou ali 8, 10 dias, aguenta sempre o estoque. Né? Vai ter um impacto maior talvez a partir de agora também ou não? Sim, porque até, se for liberado agora, até regularizar, até a logística, né? Começa a vir os produtos, por exemplo, vir de fora do estado, até nós vamos sentir essa semana e a semana que vem. Com certeza vai começar a faltar muitos produtos essa semana, por causa da logística. Até começar a entregar vai demorar. Porque as grandes redes, até a gente entende que os estoques não ficam em Passo Fundo e para verem, já que existe bloqueio, não conseguem chegar. Mas para vocês, por exemplo, que ainda tem o estoque, já está acabando. Sim, já está acabando. O que nós tínhamos vai estar, essa semana vai acabar. Porque a gente tem o nosso estoque, basicamente, dá para 15 dias. Então já faz 10 dias quase. Então o nosso estoque já está indo, né? Tem gente que tem um produto, outro não tem. Por exemplo, tinha estoque de farinha, agora tem, aquele está bem, mas não tem estoque de óleo. Eu acho que todo mundo tem que ganhar, tem que trabalhar para ter um lucro. Não existe, eu sempre digo, não existe vocação sem dinheiro. Então se os caminhoneiros não têm lucro, eles têm que reivindicar. Então é uma causa justa deles, só que tem os outros segmentos também que estão sendo prejudicados. Obrigado, Celso. Bom, está aí então a nossa conversa com o Celso Marculan, ele que é presidente dos 5 Gêneros aqui de Passo Fundo. Voltamos ao estúdio. E como você acabou de ver, a greve organizada pelos caminhoneiros em todo o país há mais de 10 dias trouxe alguns transtornos para a sociedade. O programa Estúdio 4 de hoje à noite vai discutir este assunto, analisando o aspecto da independência da organização do movimento. Participam do programa o sociólogo e professor da UPF, Ivan Dourado, o coordenador do Conlutas em Passo Fundo, Orlando Marcelino, o historiador e cientista político Antônio Curtis Amantino e o advogado e presidente da OAB em Passo Fundo, Alexandre Gellen. O Estúdio 4 vai ao ar hoje às 11 horas da noite. E as novas regras do seguro-desemprego anunciadas no fim do ano passado entraram em vigor. E para falar mais sobre esse assunto e o que muda na vida do trabalhador, nós convidamos o advogado trabalhista José Melo de Freitas, que também é professor da universidade. Seja bem-vindo ao PFTV, doutor. É uma satisfação estar aqui com vocês, conversar com
os telespectadores da nossa TV UPF, não é? E falar sobre esse assunto que realmente mudou, né? Mudaram as coisas que não iam mudar, mas mudaram. Mudaram. Né? E eu queria que o senhor começasse falando para a gente o que é, então, que entrou em vigor agora no dia 28. É a alteração do seguro-desemprego, do auxílio-doença e da pensão por morte. São as três questões básicas que movimentam mais, não é? O seguro-desemprego, que até então tinha uma carência de 6 meses, né? Agora exige uma carência muito maior, né? Ela fica 12 ou 18 meses conforme o tempo. Né? Para a primeira vez 18, depois 12 e depois para as seguintes pode ser 6. Isso muda muito, mas eu vejo algum mérito nessa proposta, não é? Porque havia muita indústria do seguro-desemprego. Né? A pessoa trabalhar 6 meses, arrumar uma saída e daí já ficar recebendo 4 meses de seguro-desemprego. O que é muito confortável, assim, né? Não, mas o pior disso é que isso virava informalidade. Né? Pela facilidade da liberação do seguro-desemprego, as pessoas muitas vezes ajustam indevidamente, e isso é estelionato, uma coisa que a gente discutia muito na justiça, se discute muito na justiça do trabalho, ajustam uma demissão para que o empregado fique recebendo seguro-desemprego e ao mesmo tempo trabalhando. Então isso é fraude, isso é uma coisa que muita gente às vezes faz de uma forma inocente para ajudar o trabalhador, por uma dificuldade financeira, enfim, mas é irregular. Né? E nós estamos vivendo um tempo, penso que a gente está vivendo um tempo diferente nesse país, não é? Onde está se procurando encontrar um canal, uma visão ética diferente, não é? E uma pena que dão para esse tipo de iniciativa a ideia de que é para equilibrar o caixa, é para resolver o problema de caixa do governo, e não trazem a realidade que deveria ser, não é? Que tem a fraude. Por que não afirmam, então? Tem fraude. Né? E vamos corrigir a fraude. Eu vi só um sujeito dizer isso ainda nos primeiros momentos de lançamento, o Levi disse que a preocupação é com a fraude. Mas esse cara, quando ele fala, manda ele calar a boca, né? Porque ele fala demais. E quando a gente fala, doutor, com relação à questão do auxílio-doença? Bem, o auxílio-doença não é muita diferença. É ferro nos empresários, de novo. Né? Para o trabalhador não vai haver muita diferença. O que houve, a meu sentido, mais importante no auxílio-doença é que o empresário que antes pagava os primeiros 15 dias de afastamento, agora ele passa a pagar os primeiros 30 dias. Né? E o trabalhador passa a ter direito ao benefício previdenciário a partir do momento que ele requerer, e não a partir do momento em que a doença é constatada. Então, essa questão do momento do requerimento, que envolve uma série de dificuldades para o trabalhador conseguir que seja reconhecido que ele está doente, porque a perícia tem uma orientação bem definida, de extremo rigor com relação à apreciação do que o trabalhador tem ou não tenha, não é? O trabalhador corre risco de ser prejudicado também. Além do que, até então, o auxílio-doença era calculado sobre o último salário. Agora é calculado sobre a média das últimas 12. Né? Então, E aí vem toda aquela questão de tributos, de taxas, de impostos, o que grande dificulta discussão. também. O governo quer 30 dias que o empregador pague e, além disso, que o empregador ainda pague a contribuição previdenciária sobre isso. Né? Eu acho que as coisas estão ficando meio complicadas, meio difíceis E de levar. para quem passa a valer, doutor, essas regras? É para o trabalhador que fez esse encaminhamento a partir do dia 28? A partir do dia 28. Até então, quem já estava na regra anterior, não pode retroagir. Né? Eu já acho uma barbaridade
isso ser feito por medida provisória. Né? Bom, então só para a gente ressaltar, quem precisa solicitar o seguro-desemprego deve ir até a agência do Cine em Passo Fundo e os documentos necessários são o comprovante do saque, uma via da guia de rescisão e da guia de homologação, a carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e os últimos 3 contra-cheques. O Cine fica na agência, na Avenida Brasil, número 655, próximo à rodoviária. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui na UPF TV. Sempre à inteira disposição. Se a gente puder colaborar, puder ajudar, nós estamos às ordens. Tá bem, obrigada. Bom, e depois a gente vai falar para você agora, o gesso é muito utilizado na construção civil e é um material que dá agilidade, beleza e ganha cada vez mais mercado. Mas as empresas estão enfrentando um sério problema. O que fazer com os resíduos que sobram nas obras? Uma empresa do município de Marau está usando uma máquina que recicla esse tipo de material. E mais, o que é reciclado vira adubo em lavouras de milho e também de soja. O gesso tem várias utilidades em uma construção. Com ele são feitas paredes e até mesmo o forro de uma casa, como essa. Cada obra gera em torno de 20% a 30% de resíduos. São sobras de gesso de massa que antigamente não tinham um destino, a não ser o solo. Tempo atrás, como todos, a gente entregava no entulho e ia parar no aterro. E depois, pela mudança na fiscalização, na legislação também, a gente foi obrigado a estudar o que fazer com o resíduo. E era uma preocupação também da empresa. O que a gente vai fazer com esse resíduo? Para dar uma solução final para tudo isso, essa empresa de Marau, que trabalha há 20 anos no ramo, conseguiu inovar. Há pouco mais de 2 anos, ela trabalha com essa máquina única na região, construída no próprio município, que faz a reciclagem. O melhor uso para ele hoje, o destino que fica mais correto é o da agricultura, que é o que a gente tem feito. Então a gente faz o processo de classificar, moer, testar e depois ele vai para uma empresa que transforma ele em adubo agrícola para a agricultura de precisão. Depois que a empresa adquiriu o novo equipamento, ela passou a reciclar mais de 20 toneladas de gesso por dia. Ele sai da máquina e fica assim, moído e peneirado, e tem um bom destino, a agricultura. Há mais de 5 anos, a empresa em que Elias trabalha utiliza o gesso em algumas propriedades. Se nós pegar a nossa região aqui e algumas outras regiões do nosso estado, de 0 a 20 centímetros, o nível de alumínio do nosso solo, esse alumínio tóxico, é muito grande. O que acontece? Quando esse alumínio está presente no solo, o sistema radicular da planta não consegue se desenvolver. Então, faça a aplicação de gesso, pega essa correção que a gente fez de 0 a 20 e traz esses nutrientes para baixo e com isso você lixivia esse alumínio. O material em pó é lançado sobre a plantação, o que aumenta a infiltração de água no solo e a disponibilidade de nutrientes. Já o gesso granulado complementa a adubação devido ao enxofre em sua composição. Ele é um produto altamente solúvel no solo, ele contém uma quantidade de cálcio bem interessante que vai ser fornecido para a planta e o mais importante de tudo isso é a quantidade de enxofre que tem na concentração desse gesso. Hoje, para vocês terem uma ideia, o enxofre é um dos limitantes de produtividade da soja. Este é o primeiro ano que seu Ivo utiliza o gesso nas plantações de milho e soja. A escolha do agricultor pelo produto se deve por estudos feitos por agrônomos e também por agricultores que comprovaram isso na prática. Alguns colheram até 8 sacas a mais por hectare. A gente tem ido em muitas reuniões, palestras agronômicas, e a gente tem ouvido falar muito bem desse produto, que tem dado bons resultados. Depois da aplicação do gesso, leva-se em torno de 3 anos para as primeiras constatações, mas o agricultor já notou diferença com o uso do produto. Tentar atender essa demanda de falta de cálcio e enxofre que estava aparecendo nas análises, e estamos esperando que vamos ter um bom resultado. Ainda a gente usou esse ano, ainda não colhemos a primeira colheita depois do uso do gesso, mas a gente está vendo que a lavoura está boa, está bonita, né? Mas o técnico lembra que para bons resultados é preciso ter um conjunto de fatores, como um bom solo, boas sementes e a colaboração do tempo. Quando isso acontece, as perdas na produção em períodos de estiagem
podem diminuir em até 20%. O que nós mais temos observado é que onde ocorre pouca chuva, nessas áreas que a gente tem corrigido, que tem feito uso desse gesso agrícola, que o solo está corrigido em perfil, ela não sente tanto quanto uma área que não foi corrigida. Bom, e depois do intervalo nós vamos falar sobre a especialização em urgências e emergências oferecidas pela UPF e ainda um carro para competição em off-road construído por estudantes de engenharia mecânica, elétrica e engenharia da produção aqui da UPF. A gente mostra os detalhes em instantes, nós já voltamos.